Leitura do livro O Caminho para o Filho Andar. Como usar as Escrituras no treinamento dos filhos. Autor Lou Priolo. Capítulo 4. Corrija com as Escrituras. Chegamos ao terceiro passo no processo divino de mudança nos filhos através da sua palavra, a correção. A Bíblia não possui apenas o poder de convencer, mas possui também a capacidade de corrigir. Ela não é apenas capaz de diagnosticar desordens espirituais, mas também é capaz de remover a perversividade e libertar o coração de vestígios da corrupção. A palavra correção, epanortoso, significa colocar algo de pé ou recolocar algo de pé. Como pai, você precisa saber como utilizar as Escrituras não somente para expor o pecado de seu filho, mas também para recolocá-lo de pé. Com a Bíblia em mãos, melhor ainda se estiver em seu coração, você não deve agir exclusivamente como um promotor, mas também como um habilidoso médico da alma, devidamente equipado, segundo Timóteo 3,16, para tratar das enfermidades espirituais, até mesmo para realizar uma cirurgia corretiva caso necessário. Corrigir algo é o mesmo que retificá-lo, endireitar algo que está fora do prumo. Assim como a palavra exortar, nouthesis, palavra a partir da qual se deriva o modelo de aconselhamento que adoto, a correção pressupõe a existência de algum problema que precisa ser endireitado. A Bíblia é útil para endireitar o que está errado na vida de seu filho, quer ele tenha começado no trilho errado, como a maioria das crianças faz, ou tenha descarrilhado e seja incapaz de chegar ao seu destino. As Escrituras são capazes de recolocá-lo nos trilhos certos. A Bíblia fornecerá a você tudo o que é necessário para lhe ajudar a corrigir quaisquer atitudes, ações, pensamentos e motivações de seu filho que não estejam de acordo com o caráter de Cristo. Quando olhamos minuciosamente para o conceito de correção, observamos que existem vários elementos-chave acerca desse passo que precisam de alguma explicação. São eles: o arrependimento, a confissão, o perdão, o abandono de pecado e a restauração. Tenha em mente que, embora estes elementos sejam distintos, eles se sobrepõem em algum momento. Os limites entre eles não são tão evidentes. O primeiro termo é arrependimento. O que é arrependimento? O problema, seu e meu, é o pecado. Jesus Cristo é a solução que veio pagar pelos nossos pecados. Legalmente, Cristo lidou com as consequências eternas dos nossos pecados ao morrer em nosso lugar na cruz. Ao fazer isso, ele pagou o preço da punição dos nossos pecados, que satisfez a ira de Deus para que fôssemos devidamente perdoados. De maneira prática, ele lidou com o nosso pecado, nos capacitando, através do Espírito, para nos tornarmos mais parecidos com ele. Esse processo de santificação envolve mudança, e mudança é a melhor definição para arrependimento. A palavra arrepender-se significa literalmente mudar a mente de alguém. É nesse momento que a correção começa. O resultado inicial de ter sido convencido do pecado é a mudança de mente. Mudar a mente é o primeiro passo em direção à mudança em sua vida. Você percebe que aquilo que estava ou não fazendo é errado e precisa ser interrompido ou iniciado. Como resultado, você deseja mudar a direção da sua vida. Você pode ou não ter sentimentos fortes de remorso ou dor, mas, se está arrependido, irá pelo menos lamentar o fato de que pecou contra Deus. A palavra para arrependimento é metanoia. Ela não envolve necessariamente sentimentos de dor ou remorso. A palavra para os sentimentos de dor relacionados às ações de alguém, mas não necessariamente pecados contra Deus, é metamelomai. Essas duas palavras são, via de regra, confundidas. Mais importante que isso, caso esteja verdadeiramente arrependido, você irá começar a experimentar o fruto apropriado para o arrependimento, uma mudança que se manifesta em seu estilo de vida. Dessa forma, arrependimento significa mudar sua mente quanto às suas crenças, atitudes e comportamento. Isso envolve lamentar seu pecado e produzir uma mudança em seu estilo de vida, como evidência externa de seu desejo de ser transformado. A Bíblia é um elemento necessário para esse processo, pois fornece informação específica com relação às mudanças que precisam ser feitas. Ela é um manual que capacita o cristão a se tornar mais parecido com o seu Senhor. Ela é, portanto, o principal livro na educação dos filhos, mas a Bíblia é mais do que isso. Ela é um elemento essencial no processo de criar filhos. Você é incapaz de levar seu filho ao arrependimento genuíno sem ela.
O Espírito aplica a palavra ao coração da criança, regenerada, e produz fruto. Caso seu filho não seja um cristão, você certamente precisa utilizar a palavra para mostrar a ele como o cristão muda. O fracasso dele em mudar se torna uma oportunidade para proclamar o Evangelho e mostrar que ele precisa de Cristo. É por esse motivo que você deve explicar ao seu filho a base bíblica para tudo que você fizer no processo de correção. É também por esse motivo que você precisa colocar seu filho em contato com a palavra, ou melhor, colocar a palavra em contato com o seu filho. Lembre-se do jovem Timóteo. Tenha sempre em mente que quando você passa com seu filho por esses vários elementos da correção, você o está fazendo em parte na esperança de treiná-lo a aprender a fazer essas coisas por conta própria. Não por ordem ou assistência sua, mas totalmente guiado pelo Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. O ideal é que, muito antes de seu filho sair de casa, ele seja mais dependente da orientação do Pai Celestial do que da sua. Um termo que, no contexto, não fala de um conselheiro interno ad hoc. A nota significa literalmente destinado a essa finalidade, que ele orienta em toda circunstância da vida, mas a capacitação sobrenatural de Deus no processo de santificação progressiva. O fruto do arrependimento era a evidência tangível que João Batista procurava na vida daqueles a quem ele pregou o batismo do arrependimento. Após direcioná-los para produzir frutos dignos de arrependimento, ele deu tarefas específicas a pessoas específicas que perguntaram a ele o que precisavam fazer para demonstrar arrependimento. Lucas 3, de 8 a 15. Ao homem que tinha 2 túnicas, ele disse: reparta com quem não tem. Ao coletor de impostos, ele disse: não cobreis mais do que o estipulado. E aos soldados, ele disse: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Da mesma forma, você precisa explicar com clareza ao seu filho, a partir das Escrituras, o que Deus requer dele caso tenha se arrependido do pecado do qual você o convenceu. Não basta apenas corrigi-lo, dizendo: você precisa parar de gastar seu tempo depois da escola e deve estudar um pouco mais. Você precisa fazer mais do que isso para corrigi-lo biblicamente. Por exemplo, talvez seja necessário mostrar biblicamente ao seu filho a importância de remir o tempo, lembrando que se Deus, que é perfeito, executa tudo de acordo com um planejamento, seria bastante tolo crer que ele é capaz de se dar bem sem fazer o mesmo. Quem sabe, vale a pena pedir que ele faça uma lista de todas as responsabilidades domésticas e escolares para que seja capaz de preparar seu próprio horário. Você pode sentar ao seu lado e ajudá-lo com a definição da rotina dele, ou quem sabe permitir que ele veja como você faz o seu próprio esboço. Você pode até pedir que ele pergunte aos seus professores sobre a quantidade necessária de estudo recomendada a ser separada semanalmente. Você pode exigir que ele lhe preste contas de seu horário diário ou semanal, à medida que implementa seu novo horário. Você deve estar preparado para explicar as orientações e princípios bíblicos que estão por trás de cada procedimento de correção que você está lhe aplicando. Este é o tipo de especificidade que a correção bíblica exige. Em termos gerais, corrigir filhos nem sempre produz o tipo de fruto que o pai cristão deseja e, mais importante ainda, o tipo que agrada a Deus. E a confissão? A palavra confissão no Novo Testamento, homologeo, significa literalmente dizer a mesma coisa. Depois que seu filho for apropriadamente convencido de seu crime, então estará pronto para aceitar a acusação que você fez contra ele. Ele concordará com a denúncia e reconhecerá, confessará de alguma forma que pecou verdadeiramente contra Deus. Ele vai dizer sobre seu pecado o mesmo que você e Deus disseram, uma vez que a confissão é feita com a boca. Romanos 10, 9 e 10. Ele deve confessar seu pecado a todas as partes envolvidas, isto é, a Deus, a você e a qualquer um que tenha sido envolvido em sua transgressão. Sendo assim, a essência da confissão é uma disposição de reconhecer a culpa diante de todas as partes ofendidas pelas quais foi acusado. No contexto da nossa discussão, o pai está agindo como um promotor acusando seu filho. Quando o Espírito convence diretamente o filho, as próprias Escrituras o acusam. Assim sendo, mesmo que ele reconheça intimamente a sua culpa, ele permanece acusado e precisa confessá-la. O propósito da confissão não é primariamente aliviar alguém no sentido de culpa,
Pelo contrário, é reconhecer a culpa perante aqueles contra quem ele pecou, de forma que possa buscar o perdão delas e se reconciliar com elas. Assim como na convicção e no arrependimento, a especificidade é essencial. Da mesma forma, é fundamental chamar pecado de pecado. Confissões gerais como "sei que o que fiz não foi certo" não são suficientes. Enquanto você estava dormindo, roubei R$ 10 de sua bolsa. É uma confissão específica que contém os dois ingredientes essenciais. Isso nos leva ao próximo componente da correção, o perdão. O que é perdão? Uma vez que a confissão foi feita, a criança deve buscar o perdão de todas as partes ofendidas. Dizer "lamento" não é suficiente. Ela não fecha todos os buracos que precisam ser remendados para que a reconciliação aconteça. Em resposta ao "lamento pelo que fiz", a parte ofendida poderia dizer "eu também lamento pelo que você fez". Ou pior, "você lamenta? Você é a pessoa menos arrependida que conheço". Em ambos os casos, a questão continua aberta e a reconciliação entre ofensor e ofendido não foi alcançada. Desculpar-se, simplesmente dizer que lamenta, não garante a promessa de perdão da parte ofendida. Quando Deus nos perdoa, Ele promete não se lembrar de nossos pecados. "Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei". Jeremias 31:34. Cristo deixou claro que uma das mais sérias transgressões do cristão é se recusar a perdoar aquele que se arrepende. Mateus 18:21, Lucas 17, 3-10. Pedir perdão força a situação. Você vai fazer o que a Bíblia manda e me perdoar, ou não? Isso coloca a bola na quadra do ofendido e encerra a questão. Quando a confissão for feita a todas as partes ofendidas, é necessário se buscar o perdão de todos que foram ofendidos, a começar de Deus. E o perdão de Deus? Como cristãos, já não estamos perdoados? Cristo deixou um modelo de oração para os seus discípulos que diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores". Mateus 6:12. Quando nos tornamos cristãos, Deus cobre todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, com o sangue de Cristo. Nesse momento, o relacionamento de Deus conosco muda de forma que Ele não nos olha primariamente como um juiz, mas como um Pai amoroso. Quando pecamos, entristecemos a Deus e não podemos mais desfrutar de comunhão com Ele até que lidemos com o nosso pecado. A Confissão de Fé de Westminster esclarece isso da seguinte forma, abre aspas: "Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca possam decair do estado de justificação, poderão contudo incorrer no paternal desagrado de Deus e ficarão privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento." Morton H. Smith, The Westminster Confession of Faith, Christian Classics Foundation, Simpsonville, 1997. Confissão e arrependimento caminham lado a lado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Não existe perdão sem confissão, e não há correção duradoura ou purificação de injustiça sem que primeiro limpemos os escombros do pecado cometido. Tentar corrigir uma criança sem arrependimento, confissão e perdão é tão fútil quanto tentar construir um arranha-céu em cima de uma fundação de areia. Quem sabe a melhor forma de começar a ensinar seu filho a amar a Deus e ao seu próximo seja ensinar cedo acerca desses 3 primeiros e importantes elementos da correção. Restituição, o ingrediente perdido. Hoje pouco se fala sobre a doutrina bíblica da restituição. Para alguns ela não passa de uma relíquia do Antigo Testamento, que, sob a graça, foi relegada ao rótulo de naftalina na igreja neotestamentária atual dirigida pela graça. Nada está mais distante da verdade. Enquanto é verdade que você e eu jamais podemos restituir o débito que temos para com Deus por nosso pecado, a exigência de pagarmos nossos débitos aos outros, sempre que possível, não mudou. Temos uma gama de passagens significativas do Antigo e do Novo Testamento que lidam especificamente com a restituição. Êxodo 21, 30-36, Êxodo 22, de 1 a 4, Levíticos 6, de 2 a 5, Levíticos 24, 18, Números 5, 7, 2 Samuel 12, 6, Provérbios 6, de 30 a 31, Ezequiel 33, 15, Jó 20, 18,
Lucas 19:8, Filemon 1, de 10 a 20. A. Hodge, ao comentar sobre a seção 4 da Confissão de Fé de Westminster, explica: esta seção ensina que quando um cristão fere ou escandaliza um irmão através de uma conduta ímpia perante a Igreja de Cristo, ele deve estar disposto, através de uma confissão pública ou privada, conforme o caso, a declarar seu arrependimento àqueles a quem ele ofendeu, como se fosse uma ordem semelhante das Escrituras. Se fizermos algo de errado, ficamos na posição de transgressores, até que, através de arrependimento expresso, sempre que possível, reparamos o erro e nos colocamos do lado da justiça. O transgressor está completamente em débito com o homem a quem ofendeu, de forma que deve fazer toda a restituição que for possível aos seus sentimentos e interesses. E ao mesmo princípio se aplica em relação aos interesses gerais da comunidade cristã. Essa tarefa é fortemente expressa nas Escrituras. Mateus 5, 23 e 24, 18, 15 a 18 e Tiago 5, 16. Quando o filho rouba ou destrói um bem, fere a reputação de outra pessoa ou comete qualquer tipo de pecado no qual aquele que foi ofendido perde algo, a correção envolve a restituição. Pedir perdão nesses casos não é suficiente. Uma disposição de fazer algo como pagar por um brinquedo quebrado, devolver ao dono que foi lesado ou esclarecer uma mentira dita demonstra arrependimento genuíno. Obviamente, as passagens bíblicas apropriadas, ou ao menos alguma referência, lembrete de que a restituição está de acordo com a vontade de Deus, devem ser citadas ou revistas para salientar que aquilo que você está exigindo de seu filho é algo que o próprio Deus requer. Abandonar ou despojar-se do pecado. Em Provérbios 28, 13, encontramos outra palavra interessante. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O termo hebraico azab é bastante forte. Ele significa liberar, largar, abandonar ou renunciar. O pecado precisa ser abandonado, largado, renunciado. Uma indisposição em fazer isso impede a bênção de Deus e provoca um curto-circuito no processo de correção. É um tanto quanto ingênuo esperar que Deus saia da frente e permita que alguém prospere em seu caminho até que essa pessoa abandone o pecado ao qual está apegada. How to Help People Change, página 154, J. E. Adams. O conceito de abandonar e largar o pecado corresponde à ideia neotestamentária de despojar-se do pecado. Essa é a primeira parte de um processo duplo de mudança essencial para a correção. O segundo passo se aproxima muito do treinamento na justiça, e por isso será discutido no próximo capítulo. Já esbocei a dinâmica de despojar e revestir em meu livro Maridos, Perseguindo a Excelência. Lou Priolo, Maridos, Perseguindo a Excelência, Nutra, Publicações, São Paulo, 2011. Páginas 181 a 183. A teologia do gênio da lâmpada. Você já lutou para vencer um hábito ruim em sua vida? Com certeza já. Todos nós já passamos por isso. Entretanto, muitos cristãos não lutam de fato com o pecado quando estão lutando com ele. Ao contrário, eles simplesmente confessam seu pecado a Deus, oram pedindo que ele os ajude a mudar e se levantam rapidamente esperando que Deus, de alguma forma, estale os dedos com uma medida especial de graça que lhes capacitará a jamais cometer aquele pecado novamente, sem qualquer ou com muito pouco esforço da parte deles. É isso que, por vezes, chamamos de a teologia do gênio da lâmpada. Esse termo foi usado por J. Adams em muitas de suas palestras e conversas pessoais que tive o prazer de ter com ele. A expressão usada originalmente pelo autor foi adaptada para o português por não possuir correspondente em nossa língua. A santificação progressiva é, obviamente, um ato de Deus, mas também é um processo que requer a nossa cooperação. Ele não se limita a orarmos pedindo que Deus nos transforme. Precisamos também fazer o que a Bíblia diz ser necessário fazer, nos despojarmos do pecado e nos revestirmos de Cristo. A mudança é um processo duplo para o cristão. Na realidade, nos despojamos do pecado revestindo-nos do antídoto bíblico. Trocando em miúdos, os cristãos não interrompem hábitos, os pagãos sim. Os cristãos substituem hábitos hábitos maus por hábitos bons. Parar de mentir não é o suficiente para o cristão que mente habitualmente. Ele precisa fazer de seu alvo ser alguém verdadeiro, isto é, que fale a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25.
Parar de roubar não é suficiente para um ladrão. Ele precisa não somente despojar-se de roubar, mas precisa também revestir-se de diligência e generosidade. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Essa dinâmica de despojar e revestir pode acontecer apenas à medida que a mente é renovada pelo Espírito. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24, ênfase acrescentada. A palavra de Deus é fundamental para produzir uma mudança duradoura em sua vida. O Espírito Santo toma as passagens bíblicas que você assimilou através da leitura bíblica, estudo, memorização, meditação, etc., e o muda, transforma a partir do seu interior. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. É impossível ser adequadamente santificado sem a palavra de Deus. O que está envolvido no abandonar o pecado? O primeiro elemento essencial do abandono ou do despojar do pecado é a autonegação. A criança que está sendo corrigida com as Escrituras precisa ser confrontada com o fato de que seus desejos egoístas devem ser negados. A criança deve estar disposta a dizer não para eles. Fazer com que o filho pratique a autonegação é reconhecidamente um desafio. Entretanto, existem coisas práticas que podem ser feitas para motivá-lo. Inicialmente, conceitos cruciais de passagens bíblicas podem ser explicados para a criança, dependendo de sua capacidade de compreendê-los. Passagens bíblicas como Gálatas 5, 16 a 24. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. São tremendamente úteis para demonstrar a necessidade que o cristão tem de depender da capacitação do Espírito Santo para abandonar o pecado. Em segundo lugar, ensinar seu filho a orar diariamente, pedindo que o Senhor lhe dê a sabedoria para identificar desejos pecaminosos e a graça para abandoná-los e substituí-los por desejos que honram a Deus. Exporá sua própria pecaminosidade diante dele e, quem sabe, a dinâmica de Tiago 5,16 se mostrará eficaz. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O terceiro elemento que pode ser extremamente útil é conversar regularmente com ele sobre os pensamentos e motivações por trás de suas palavras e ações. Comecei a fazer isso com minha filha quando ela tinha 2 anos de idade. Sofia, você teve um problema sério com queros hoje. Como assim, papai? Você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, esses seus queros estão lhe causando problema. Como? Muitas vezes você quer fazer mais do que você quer, do que fazer o que Deus quer. E isso não é bom. Perguntas como: o que passa pela sua mente quando você se sente daquela forma? Ou o que você quer ou espera obter quando faz isso? São capazes de descobrir desejos pecaminosos individuais, bem como padrões para os mesmos. Uma vez que esses desejos são expostos, podemos discutir alternativas bíblicas. Que tipo de desejo, pensamento trariam mais honra a Deus do que este que está em sua mente? No livro O Coração da Ira, gastei 2 capítulos para ajudar os pais a fazerem exatamente isso, utilizando uma ferramenta baseada na Bíblia que eu chamo de Diário do Coração. Em quarto lugar, lembrar seu filho regularmente de que um dos motivos pelos quais Deus permite que o cristão passe por provações é revelar a ele que tipo de perversidade ainda existe em seu coração. Isso poderá ajudá-lo a olhar para a autonegação de um prisma diferente. Ou, como um dos meus amigos, Sid Galloway, diz, Deus permite provocações para que a pressão delas contra a nossa carne esprema nosso coração pecaminoso, até que o pus do egoísmo chegue à superfície e revele o tamanho da nossa depravação. Por fim, treinar desde bem cedo seu filho a agir orientado pela obediência e não pelo sentimento é uma das recomendações práticas mais eficientes que posso dar com respeito à autonegação. Certa noite, durante nosso tempo como família, falávamos sobre a necessidade de escolher
obedecer a Deus quando nossos sentimentos nos tentam à desobediência. Depois que expliquei a diferença entre ações orientadas pelo sentimento e ações orientadas pela obediência, pedi que Sofia, que não tinha mais do que 5 anos na época, me dissesse o que eu deveria fazer quando Deus pede que façamos algo que não queremos fazer. A resposta dela fez com que minha esposa e eu caíssemos na gargalhada. Eu acho que devemos machucar nossos sentimentos. Por um momento ela entendeu a questão. A doutrina da amputação radical. O próximo fundamento para o abandono e o despojar do pecado diz respeito à remoção de algo na vida de alguém, atividades, situações, pessoas, etc., que é o que chamamos de pedra de tropeço. Se uma pessoa está determinada a romper com o pecado, ela removerá de bom grado aquilo que a tenta a continuar pecando. Por vezes, esse ensinamento é chamado de a doutrina da amputação radical. Você já viu, pelo menos uma vez, a maneira pela qual ensinei essa doutrina à minha filha de 7 anos de idade? Em seu Sermão do Monte, Mateus 5, 29 e 30, após explicar aos discípulos que cobiçar uma mulher era, do ponto de vista divino, adultério do coração, Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus disse que eles precisavam remover qualquer coisa que os fizesse cair em pecado, mesmo que fosse algo muito importante para eles, como seu olho direito, o melhor, ou sua mão direita, a melhor. Várias vezes, coisas que são consideradas boas ou valiosas, como computadores, atividades escolares, ou até mesmo alguns tipos de comida, talvez tenham que ser eliminadas, pelo menos temporariamente, até que a criança desenvolva um nível maior de domínio próprio. Como pai, você tem autoridade para realizar a amputação radical sobre as coisas da vida de seu filho que precisam ser removidas. De fato, para a própria proteção dele, em certas circunstâncias, você tem a responsabilidade de fazê-lo. Mas, em meu entendimento, uma vez que nosso alvo como pais é ensinar nossos filhos a aplicar a Bíblia à vida cotidiana deles, me parece melhor primeiro dar à criança uma oportunidade para remover quaisquer pedras de tropeço por conta própria. Caso ache necessário impor a remoção de certas pedras de tropeço, certifique-se de explicar a base bíblica para fazê-lo. Isso nos leva ao terceiro elemento essencial para o abandono do pecado: colocar uma estrutura que dificultará a queda no pecado. A amputação radical não elimina apenas as oportunidades para o pecado, ela também automaticamente torna o pecado algo muito mais difícil. Pecar depois da amputação radical requer muito mais deliberação e esforço do que antes. A ideia por trás da reestruturação da vida de alguém é colocar a pessoa numa situação que requereria dela sair deliberadamente dessa estrutura para pecar. A prestação de contas. A prestação de contas é outra chave para o elemento de abandono do pecado. Se seu filho prestar contas apenas para si mesmo, ele pode concluir erradamente que não deve satisfações a ninguém. Mas, se ele prestar contas a você, especialmente com relação aos pecados que ele precisa abandonar, você será capaz de esclarecer a importância disso para ele. Além disso, o fato dele saber que você pode perguntar a ele sobre seu progresso, a qualquer momento, deve ser um forte aliado contra a tentação. Muito do que está no capítulo seguinte poderia ser corretamente exposto aqui, mas elas precisam ser colocadas em um contexto mais amplo. Sendo assim, por enquanto é suficiente dizer que, como regra, quando mais difícil for para o seu filho cair novamente no pecado, mais fácil será para ele abandoná-lo. A restauração de relacionamentos. O pecado não afeta somente a sua comunhão com Deus, mas corrompe o seu relacionamento com os outros. A correção não está completa até que tentativas bíblicas válidas de restauração de ambas as partes sejam feitas. Restauração não significa necessariamente que não haverá consequências para o pecado de alguém, ou que a confiança que foi perdida como resultado da transgressão será imediatamente readquirida. De fato, restauração significa que as pessoas que têm conhecimento do pecado estão cientes de que toda a exigência bíblica para a correção foi ou está no processo cumprida pelo pecador arrependido. Mais importante do que isso, restauração significa que a pessoa deve ser vista e tratada como alguém que se arrependeu e foi perdoado. Quando o homem incestuoso da igreja de Corinto se arrependeu, Paulo exortou a igreja a perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza.
e também os encorajou para que reafirmassem seu amor por ele. 2 Coríntios 2, 7 e 8. No relato do filho pródigo, quando o filho mais novo caiu em si e voltou para casa, seu pai deu uma grande festa para a qual alguns de seus amigos foram convidados. A celebração incluiu música, dança, regozijo, júbilo e um conjunto de roupas finas para o pecador arrependido e, obviamente, a melhor comida à disposição. Lucas 15, 22 a 32. Permita-me enfatizar novamente que a parábola não indica que o filho não teve de sofrer quaisquer consequências adicionais. Aparentemente, tudo o que era de posse do pai pertencia ao filho mais velho. Tudo o que é meu é teu. A criança que peca também precisa ser restaurada. Ela precisa ser restaurada a Deus, àqueles contra quem pecou e aos pais, especialmente após situações de correção com vara. Talvez você esteja se perguntando por que esta é a primeira menção de correção com vara num capítulo dedicado especificamente à correção de filhos. A razão para isso é o fato de que o uso bíblico da vara está tão inseparavelmente ligado ao processo de treinamento do filho que escolhi falar a respeito num capítulo separado. Capítulo 6, a vara e a disciplina. Orientações para a correção com as Escrituras. 1. Identificar os padrões específicos de pecado contra os quais seu filho está lutando. Uma anotação no caderno: pecados constitucionais. E apontar a ira, egoísmo, ansiedade. Todos nós temos nosso estilo singular de pecar. No entanto, é verdade que não há tentação capaz de nos vencer que não seja humana. 1 Coríntios 10, 13. Também é verdade que cada um de nós é tentado quando somos desviados ou atraídos pelos nossos próprios desejos. Tiago 1 a 14. Via de regra, somos conduzidos à tentação, pois o pecado que somos tentados a cometer é algo que queremos fazer. O desejo pelo qual somos atraídos parece algo extremamente natural a nós, e podemos não reconhecê-lo como uma tentação ao pecado. O verdadeiro culpado é o nosso desejo pecaminoso, errado ou desenfreado. Assim como um peixe é atraído por uma isca, nossos desejos carnais nos conduzem ao pecado. Quanto mais cedemos aos nossos desejos, mais acostumados com o pecado ficamos. Pecados específicos se tornam cada vez mais confortáveis para nós. Chegamos até ao ponto de cometê-los de forma tão habitual que se tornam inconscientes, no sentido de já ser um estilo de vida. E se isso continua sem ser confrontado, acabamos como o tolo descrito em Provérbios 5:22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Observe que o que enreda o homem são as suas próprias iniquidades. Iniquidades estas que de alguma forma são peculiares a ele. John Mason, em seu Treatise on Self-Knowledge, publicado em 1813, discorre sobre o que ele identifica como pecados constitucionais de alguém. Estes pecados para os quais o homem é geralmente mais fortemente inclinado e as tentações contra as quais ele tem menos poder para resistir são habitual e propriamente chamados de pecados constitucionais. Davi também tinha ciência de um pecado particular para o qual tinha uma maior inclinação para cometer. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Salmo 18, 23. O escritor do livro de Hebreus fala sobre colocarmos de lado o pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus 12, 1. Pode ser que você caia num pecado específico mais facilmente do que eu. Posso ser facilmente tentado a fazer algo que você jamais se imaginaria fazendo. Mason continua. Alguns são mais inclinados aos pecados da carne, sensualidade, intemperança, impureza, indolência, autossatisfação, etc. Outros são mais inclinados aos pecados do espírito, orgulho, malícia, cobiça, ambição, ira, vingança, inveja, etc. Estou convencido de que existem outros poucos, mas que diante de uma busca completa dentro de si, podem descobrir que um destes pecados possui normalmente um poder maior sobre eles do que os outros. O processo de identificar com a terminologia bíblica os pecados particulares habituais que precisam ser corrigidos em seu filho pode vir antes da tarefa de convencê-lo do pecado. Por uma questão de lógica, estas diretrizes foram mencionadas no capítulo anterior. Primeiro, é necessário que você convença seu filho de seus padrões pecaminosos habituais antes que seja capaz de mostrar a ele como corrigi-los. Escolhi falar sobre isso neste capítulo, pois via de regra os pais procuram convencer seus filhos de pecados individuais sem identificar padrões de egoísmo, orgulho, medo,
ira, rebelião ou qualquer outra coisa entranhada em sua jovem vida. Fazendo isso, pais bem-intencionados não enxergam a floresta através das árvores. Eles gastam praticamente todo o seu tempo tentando apagar pequenos focos de incêndio, enquanto ignoram o causador que está provocando novos focos de incêndio mais rapidamente do que os outros que estão sendo apagados. São esses padrões de pecados na vida de nossos filhos que merecem nossa atenção completa. Certamente, não estou sugerindo que ignoremos pecados individuais, aqueles pequenos focos de incêndio que não estão, de uma forma ou de outra, relacionados a um padrão. Pecado é pecado e não pode ser ignorado. Obviamente, muitas vezes os pais preferem escolher fazer vistas grossas ou cobrir com amor um incidente particular de pecado na vida do filho. Provérbios 19:11, 1 Pedro 4:8. Pecados não habituais exigem, de fato, convencimento e um grau inferior de correção. Mas os padrões de pecado contra os quais seu filho luta frequentemente são o foco mais necessário da correção. Ao focar o padrão mais amplo, os pais podem ajudar indiretamente o filho a corrigir uma gama de outros pecados individuais. Por exemplo, ajudar um filho a corrigir um problema de ira melhorará sua capacidade de comunicação, mesmo que pouco tempo tenha sido investido diretamente para ensiná-lo princípios bíblicos de comunicação. Isso também pode afetar positivamente outras áreas de sua vida, como tolices, amizades, amarguras, depressão e rebeldia. Sendo assim, não faça vistas grossas quando for lidar com o pecado. Gaste tempo analisando o quadro todo. Isso pode lhe economizar tempo e aborrecimentos desnecessários. 2. Identificar as passagens bíblicas que falam especificamente sobre a correção do pecado de seu filho. Pecados constitucionais: ira, Tiago 4:1, egoísmo, Filipenses 2:3, ansiedade, Mateus 6:25. A esta altura, você provavelmente já tomou algumas providências. Para ir além do passo 2, é necessário, pelo menos, que você tenha iniciado o processo de localização de versículos necessários para convencer seu filho. Agora, é necessário encontrar os versículos que tratam da correção. Minha sugestão é que você procure por passagens que falem de áreas específicas que precisam ser despojadas ou abandonadas. Várias vezes, esses versículos aparecem sozinhos, como também podem aparecer em listas que descrevem vários pecados. Pense em termos de quem na Bíblia enfrentou a mesma circunstância, tentação ou pecado que eu. Preste muita atenção na maneira como essas pessoas lidaram com a tentação, confessaram e se arrependeram de seu pecado, restituíram e foram restauradas a Deus e aos seus irmãos. Observe se o fizeram de forma correta ou incorreta e se Deus abençoou ou não seu esforço. Não é suficiente mostrar ao seu filho apenas onde ele precisa ser corrigido e ensiná-lo a como corrigir sua vida. Também é necessário explicar a base bíblica para fazê-lo. Permita-me falar novamente sobre o capítulo 7. Aprenda a usar o Manual de Instruções da Vida, que, além de fornecer instruções práticas, também identifica recursos adicionais que lhe ajudarão em sua busca. E também o apêndice A, textos bíblicos para o treinamento dos filhos, que fornecem informações úteis, aplicáveis para todos os 4 propósitos das Escrituras. 3. Considerar as respostas para as seguintes perguntas que lhe ajudarão a assegurar uma correção completa de seu filho. Será que meu filho precisa mudar sua mente acerca de algo? Será que já conversei com meu filho sobre os pensamentos e motivações de seu coração? Hebreus 4:12. Será que ele confessou seu pecado para e pediu o perdão de todas as partes envolvidas? A restituição foi feita? Será que existe algo, pessoas, lugares, atividades, etc., que precisam ser, pelo menos temporariamente, removidas de sua vida? A disciplina corporal está sendo aplicada corretamente? Veja o capítulo 6. Será que a prestação de contas lhe ajudará? Será que meu filho compreende o que Deus espera que ele faça da próxima vez que se encontrar em situação semelhante? Veja o capítulo 5. Próximo à porta de entrada de um centro de aconselhamento no qual tive o privilégio de trabalhar, havia uma placa de recepção pintada à mão. Abaixo da expressão "Bem-vindo", encontrava-se um artista segurando uma Bíblia aberta e as palavras do Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra hebraica para perfeita é tamim. Ela significa completo, todo ou inteiro. Essa passagem no Antigo Testamento é o equivalente à passagem de 2 Timóteo 3,17, que diz que as Escrituras são capazes de tornar perfeito,
completo, o homem de Deus e equipá-lo completamente para toda boa obra. A palavra hebraica utilizada para explicar o efeito que a lei do Senhor tem sobre a alma é shuab, restaurar, refrescar, trazer de volta. Novamente, o texto fala da capacidade bíblica de corrigir algum problema que ocorreu na vida do crente. A Bíblia é capaz de ajudá-lo a corrigir qualquer problema comportamental não orgânico com o qual você ou seu filho estejam lidando. Ignorar a utilização das Escrituras para esse propósito corretivo não é apenas negar uma ajuda e esperança duradoura para seu filho, mas é também negar o Deus da Bíblia que se valeu de milhares de anos para fornecer a você uma ferramenta, e negar o Espírito Santo que habita em sua vida para lhe ajudar a compreendê-la e aplicá-la. Caso você não esteja utilizando a palavra de Deus conforme o planejado por ele, quem sabe a primeira coisa que precisa ser corrigida é a sua visão pessoal acerca das Escrituras. A Bíblia é completamente suficiente. Uma citação de William Gouge, of Domestical Duties, página 549, fotocópia restrita desta obra clássica, 340 anos de idade, encontra-se disponível através de Stillwater's Revival Books, Canadá. Abre aspas. Os pais devem sempre estimular a instrução bíblica dos filhos. Quem sabe, eles não tenham um vasto conhecimento acerca do que devem fazer, mas sabem que devem adicionar a admoestação à instrução e colocar na mente dos filhos lições que lhes ensinem. Ao fazerem isso, deixarão uma forte impressão no coração dos filhos. Desta forma, a instrução deles deve ser como as palavras do sábio, como pregos bem fixados. Eclesiastes 12:11. Eles permanecem firmes onde forem pregados e dificilmente podem ser retirados, pois o número de marteladas necessárias para pregá-los ali equivale às admoestações que resultaram em boas instruções no coração da criança e fizeram com que este coração assimilasse o que foi ensinado. Fecha aspas. William Gouge, 1622. Final do capítulo 4.